sou a professora Adélia da classe Conectar Mais e hoje nós vamos estar estudando a lição 9, que tem por título As Promessas de Deus para os Vencedores. O versículo do dia se encontra em Filipenses, o capítulo 3, o versículo 14, que diz assim: Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O ponto-chave da lição vai dizer: Deus nos chama para guerrear todos os dias da nossa vida. Estamos inscritos no exército de Cristo e nele somos mais do que vencedores. O tópico 1, ele vai nos propor entender essa batalha. Desde o momento em que nós aceitamos a Jesus, nós fomos alistados em um grande exército. Um exército que tem como objetivo caminhar para o céu. Mas todo exército, como todo mundo sabe, ele luta contra um inimigo. E lá na carta de Efésios, o capítulo 6, o versículo 12, vai dizer quem é o nosso inimigo, a quem devemos lutar. Vai dizer assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O tópico 1.1 vai dizer sobre isso. A nossa luta, ela não é contra a carne. E o que isso quer dizer? Paulo queria deixar uma mensagem interessantíssima para a nossa vida cristã. Que a nossa luta, ela não é terrena. A nossa luta não é contra os governos. A nossa luta não é contra o homem. Não é contra X, não é contra Y, não é contra defesas humanas, mas a nossa luta é por algo muito sublime. A nossa luta é contra o maligno. O exército de Cristo, ele luta contra o maligno. Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo e nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. A nossa luta é essa, e não são contra as pessoas, e sim contra o maligno. O tópico 1.2 vai dizer: militamos contra um sistema mundano e maligno. A palavra vai dizer que o mundo jaz do maligno, ou seja, tudo que há no mundo, a forma de pensar, as suas filosofias, as músicas, os programas, tudo que há no mundo, reflete a natureza humana, que é pecaminosa. Tudo que há no mundo. E um bom soldado de Cristo deve estar vigilante contra essas ciladas, porque o que há no mundo reflete o hedonismo, que é a vontade desenfreada pelos prazeres humanos. Mas a gente sabe que aquele que está em guarita, aquele que está vigilante, sabe que foi alistado para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, e não a sua própria vontade. Nós sempre devemos estar com a palavra de Deus em nossos corações, para que quando chegar o dia mau, quando chegar a cilada do diabo, nós vencermos através da palavra. Pensando aqui, nós podemos lembrar de quando Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo, de todas as formas, e chegou a um ponto a distorcer um versículo da Bíblia para fazer Jesus pecar, tentando a Cristo. Só que em todas aquelas tentações, Jesus venceu. E venceu retrucando com a própria palavra de Deus. Se o Mestre usou a palavra, nós devemos também usá-la, guardá-la em nossos corações, porque só através dessa espada é que vamos vencer essa luta. E como todo exército, nós temos uma estratégia. E como todo exército, nós temos um líder e temos uma causa para militar, que é a causa de Cristo. A nossa estratégia, ela se encontra na Bíblia, que é a palavra de Deus. Paulo, ele vai dizer que a nossa arma é a espada. E que espada Paulo se refere? A própria palavra de Deus, que é a única forma de se combater o maligno. Infelizmente, nós estamos em um século, em uma era,
onde em muitos lugares, em algumas igrejas, estão dando mais prioridade a trazer filosofias humanas, a trazer a psicologia, a trazer estratégias para dentro da igreja, como se isso fosse suficiente para lutar contra as hostes espiritual da maldade, como se isso fosse suficiente para convencer o pecador ao arrependimento. Só que a Bíblia vai dizer que a única forma de se combater o maligno, que a nossa única arma é uma só, é a palavra de Deus, é a nossa estratégia. E como bons soldados de Cristo, nós sempre temos que estar vigilante, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. O diabo, ele sempre tem a sua estratégia. Ele usa as nossas tentações, ele arma as ciladas, mas o bom soldado de Cristo, ele sempre está vigilante e sempre na guarita, esperando a hora do seu Senhor voltar. Olá, pessoal da classe Conectar Mais, eu sou a professora Juliana e vou estar abordando o tópico 2 da lição com vocês. O tópico 2 vem dizendo sobre as promessas aos vencedores. Então, até agora na lição, a gente já entendeu o que é uma batalha espiritual. A gente já sabe que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra as potestades do mal. Então, no tópico 2, vem dizendo que há promessa para aqueles que vencerem essas batalhas, para aqueles que resistirem aos ataques de Satanás, às investidas do mal. Então, o tópico 2 vem falando sobre isso, e a lição vai tomar como base as 7 igrejas da Ásia, que estão descritas no Apocalipse, destacando as promessas de Deus àqueles que vencerem o mundo e as investidas de Satanás. Então, essas 7 igrejas descritas no Apocalipse, elas receberam 7 cartas. Então, se a gente for em Apocalipse no capítulo 2 e no capítulo 3, a gente vai poder ler cada uma dessas cartas que João vai escrever para essas igrejas. Essas igrejas, elas eram igrejas primitivas, então foram igrejas do primeiro século, e elas estavam também ali na Ásia. Então elas vão receber essa carta. Cada igreja ela vai receber uma carta. E essas cartas elas tinham algumas características. Primeiro, nessas cartas, Deus se apresentava à igreja. Então, em cada carta a gente vai ver que o primeiro aspecto era Deus se apresentando àquelas igrejas. Depois disso, era feito o elogio daquilo que as igrejas tinham e que deveriam continuar ou permanecer. Então, cada igreja recebeu um elogio, exceto a igreja de Laodiceia. Aquelas igrejas também, elas receberam nessa carta críticas, né, do que elas poderiam melhorar, do que elas estavam falhando, do que elas estavam fazendo, que estavam indo fora do caminho de Cristo, exceto a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia não recebeu nenhuma crítica. Essas cartas também tinham correção, então o que elas estivessem fazendo de errado, ali haveria correção, né? Deus exortando a cada uma das igrejas, exceto para Filadélfia também. E aí depois vinha o julgamento para aqueles que não atendessem, né, aquela carta, aqueles que não deixassem de lado o pecado ou aquilo que estavam errando. Então haveria um julgamento, mas também haveria promessa para aqueles que vencessem. Então, em cada uma dessas cartas, ao vencedor existia uma promessa. E é isso que a lição vem dizendo no tópico 2.1, que cada igreja recebeu uma promessa. Então, a igreja de Éfeso, a promessa para os vencedores seria acesso à árvore da vida. A igreja em Esmirna, a promessa era a coroa da vida. A igreja em Pérgamo, a promessa era um maná escondido, uma pedrinha branca e um novo nome. A igreja em Tiatira, a promessa era autoridade sobre as nações e também a estrela da manhã. A promessa para a igreja em Sardes era vestiduras brancas, presença permanente no livro da vida. Seu nome seria confessado diante do Pai.
Para a igreja em Filadélfia, era uma porta aberta, livramento da grande tribulação, lugar permanente no templo de Deus e também um novo nome. E para a igreja em Laodiceia, os vencedores se assentariam com Cristo no trono. Então a gente vê que cada uma dessas igrejas tinha uma promessa, e eram promessas diferentes para cada uma delas. Então, isso aí que o tópico 2.1 da lição vem dizendo. Já no tópico 2.2, vem falando sobre as dificuldades que aquelas igrejas enfrentavam. Então, cada igreja, elas enfrentavam dificuldades diferentes. E não é diferente das nossas vidas. Nós também passamos por dificuldades, nós também passamos por tribulações, mas Cristo nos fez uma promessa também. Então, cada uma daquelas igrejas, elas tinham a sua dificuldade. Por exemplo, a igreja em Esmirna, o diabo lançaria alguns na prisão. A igreja em Pérgamo, na cidade existia um trono de Satanás. Algumas igrejas estavam também lidando com frieza espiritual. Então, cada uma delas viviam uma dificuldade, o que não é diferente na nossa vida também. Nós também passamos por dificuldades. Eu tenho uma batalha espiritual, você certamente tem a sua batalha espiritual. Mas é importante a gente saber que nós temos uma promessa. A gente continua firme porque nós temos uma promessa. Então, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, nós temos uma promessa. Bem-aventurado somos quando suportamos as perseguições, as provações com perseverança. Então, nós somos bem-aventurados, nós temos uma promessa. E é isso que o tópico 2.2 está dizendo, que nós temos, sim, dificuldades, mas também temos a promessa. E o tópico 2.3 vai dizer a natureza das promessas. Ou seja, essas cartas que foram escritas tinham como intuito despertar aqueles cristãos. E não é diferente na nossa vida. Nós também precisamos estar acordados, nós precisamos despertar, né, para as batalhas espirituais, para tudo que nós enfrentamos. Então, isso vem como um despertamento, porque nós temos recompensa. E assim como Paulo, nós vamos poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, que você possa refletir nesse tópico. Nós temos, sim, dificuldades, mas nós também temos as promessas. Amém? Agora vocês vão ficar com o tópico 3. Graça e paz, jovens da classe Conectar Mais. Eu sou o professor Diego e nós vamos abordar agora o tópico de número 3, que tem por título Deus, galardoador dos santos. Antes de começar o tópico, eu gostaria de fazer uma leitura que se encontra em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Então acompanhe comigo, por favor. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Querido, Deus ele não é injusto e ele não se esquece do seu trabalho. Se você acha, se você sente em algum momento que Deus ele não está com as suas mãos sobre você, você se engana, porque Deus ele jamais ele esquece dos seus. Ele pode não falar contigo da maneira que você gostaria, e geralmente é assim que acontece. A gente espera que Deus ele fale conosco através de uma forma clara. A gente espera que um vaso venha e te diga aquilo que você precisa ouvir, mas Deus ele fala conosco de uma maneira ímpar e que só Ele mesmo é capaz de fazer. Para você que curte números, Deus ele fala com você através da matemática. Para quem gosta de música, Deus ele fala através dos louvores. Para quem gosta de palavra, é através da palavra. Deus ele age da forma com que ele bem quer e bem entende, mas ele nunca nos deixa sozinho durante a batalha. O tópico 3.1, ele vem falar a respeito de Paulo e a confiança que ele tinha em Deus, em como Deus o ajudava durante suas batalhas.
uma das falas que até mesmo as pessoas que não são cristãs, ela tem em mente, é aquela fala em que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, em todas as suas batalhas, ele tinha convicção de que Deus estava com ele, verdadeiramente ele estava. E ao final de sua vida, Paulo deixou essa frase para fazer com que nós refletíssemos a respeito daquilo que Paulo tinha vivido, né? E a confiança que Paulo tinha em Deus, de que toda a batalha que ele enfrentou sempre foi sob direção de Deus. E agora, no final de sua vida, Paulo ele estava guardando a sua fé, com a certeza de que Deus não o abandonaria mesmo após a sua morte. Essa é a confiança que nós temos que ter em Cristo Jesus. A confiança de que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo Jesus. O tópico 3.2 da nossa lição, ele vem falar a respeito da certeza das Escrituras. Em Tiago, capítulo 1, verso 12, ele vem falar a respeito do homem que suportar a provação e ser aprovado, que ele vai receber uma coroa de vida. Sabe de que esse texto está se referindo? A certeza que nós temos que ter em nosso coração de que Deus ele está conosco em todas as batalhas, em todos os períodos de dificuldade de nossa vida, Deus ele caminha conosco. Quando você não conseguir enxergar as pegadas do Pai no chão, só vê um par de pegada, pode ter certeza, Deus ele está te carregando no colo. Que a certeza que Paulo tinha em seu coração, de que ele ao morrer receberia uma coroa, um galardão muito maior do que essa vida, ela possa também habitar, que essa certeza ela possa agir em nossos corações também, que ela possa arder em nosso coração e que a gente tenha certeza de que a gente serve um Deus que ele não desampara os seus, mesmo após a morte. O rei Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Assim nos diz as Escrituras. E o rei Salomão ele costumava dizer que melhor é o fim das coisas do que o início de todas elas. Porém, durante a caminhada, durante a batalha, nós encontramos o desânimo, nós encontramos o cansaço. Mas nós temos que focar no fim de todas as coisas, porque no fim dessa batalha existe salvação, existe uma promessa de Cristo Jesus. Que venhamos focar na promessa de Cristo todos os dias, sempre perseverando na fé e sabendo que nele somos muito mais do que vencedores. Até a nossa próxima aula. Curta, compartilhe esse vídeo aqui e acompanhe o nosso canal.